Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aurélio Azevedo, como vocês já sabem, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e nós iremos no vídeo de hoje dar seguimento ao que foi feito no vídeo anterior. Como o conteúdo era muito extenso, para não ficar tão cansativo, nós dividimos o mesmo em duas etapas. Então a partir de agora você verá o complemento do vídeo anterior. Fica conosco, mas antes disso, roda a vinheta. Aqui eu trouxe muitas coisas interessantes e uma delas eu vou trazer o cursor para facilitar. Também na nova versão, olha o que a norma trouxe para a gente no item 7.5.5. Ela diz o seguinte: o médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR. Que coisa maravilhosa! Olha isso, pessoal, entendam isso. O que a norma está dizendo que no PCMSO, quando o médico coordenador verificar o PGR, quem é que elabora o PGR? É o médico coordenador? Na prática, não. O médico coordenador cuida do PCMSO e na prática quem cuida do PGR geralmente é o engenheiro de segurança, é o técnico de segurança, embora a norma não diga qual é o profissional que deve elaborar o documento, isso quem determina é o empregador, mas nós sabemos que na prática precisa ser alguém que tenha conhecimento técnico para tal. Então o que a norma está dizendo é que o médico deve, você está vendo isso aqui, pessoal? Deve, quando a norma fala, quando ela traz essa nomenclatura deve, ela está gerando aqui uma ideia de obrigatoriedade. Ou, em outras palavras, ele é obrigado, é dever do médico do trabalho, quando ele verificar uma inconsistência no inventário de riscos, e o inventário de riscos vai ficar aonde? Dentro do PGR. Lembram, lá na NR1 tem um vídeo aqui, pessoal, depois assiste. Lá na NR1 eu falo que o PGR ele é composto do inventário de riscos e do plano de ação. Então, quando o médico do trabalho recebeu o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, e verificar o inventário de riscos, quais foram os riscos que foram identificados, avaliados pelo profissional que elaborou o PGR, se ele identificar, se ele verificar alguma inconsistência, ele deve, em conjunto com os responsáveis pelo PGR, sentar novamente e alinhar estas informações. Porque na prática o que muitas vezes acontece? O profissional que elabora o PGR não se comunica com o profissional que elabora o PCMSO e nós encontramos exames médicos com riscos desalinhados. Não existe um equilíbrio, não existe uma afinidade na maioria das vezes entre as informações. E a norma está dizendo que isso não pode acontecer ou não deve acontecer. O médico ele pode sim chamar o profissional ou a equipe que elaborou o PGR e sentar, reavaliar o risco e realizar as determinadas correções. Coisa boa que a nova versão trouxe para a gente. Em outras palavras, ela está dizendo: engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho e médicos do trabalho conversem, analisem, avaliem junto os riscos para que o programa ele seja elaborado e emitido com a maior precisão possível. Ok? Vamos aqui para uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar aqui a atual versão, a versão que estamos operando no momento, e eu quero fazer aqui outro item, eu quero citar aqui outro item da atual versão, para depois falar de dois itens da nova versão que são muito importantes. Então vamos ver aqui, ficou claro já esse item 7.5.5, agora iremos para o item 7.4.3.4 que diz: no exame médico de mudança de função será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança. Pessoal, na versão atual, a versão que estamos trabalhando hoje, ele fala do exame de mudança de função. Por que eu coloquei esse item aqui? Porque na versão atual, esse item ele é complementado por esse aqui, ó,
pelo 7.4.3.4.1, que ele na verdade faz um esclarecimento do item anterior. O item anterior diz que no exame médico de mudança de função tem que ser realizado antes de mudar de função. E no item seguinte, o que ela faz? Um esclarecimento. Ela diz: mudança de função é toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou setor que implique a exposição do trabalhador a um risco diferente daquele que ele estava exposto. Pessoal, traduzindo isso, a norma está dizendo que mudar de função, a realização de um novo atestado médico, de um novo exame, simplesmente não significa mudar de função, mas a mudança que a norma está se referindo é se eu estiver exposto a um risco diferente do que eu antes da mudança estava exposto. Deixa eu dar um exemplo para facilitar a sua vida. Vamos supor que eu, Aurélio, estou trabalhando como auxiliar administrativo. Trabalho como auxiliar administrativo e estou exposto aos meus riscos, que a maioria já sabe quais são. Mas de repente eu sou promovido na empresa a gerente administrativo. Só que eu continuo no mesmo ambiente de trabalho, eu continuo no mesmo setor. Na maioria das vezes, quando se há uma promoção desse tipo, no máximo que você muda é de sala, de mesa, tá? Então os riscos do meu ambiente de trabalho, eles não mudaram. Então eu não precisaria realizar um novo exame de mudança de função, porque os meus riscos não sofreram alterações. E por vários anos, por muito tempo, eu vi algumas empresas pecarem, errarem em realizar ato de mudança de função, mesmo que os riscos não tenham sofrido alterações. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa por um tempo e lá era comum, se eu trabalhasse, por exemplo, como um gestor comercial, sentado numa mesa o dia inteiro trabalhando, vendendo serviços ou produtos, mas de repente, se eu fosse promovido a um gerente comercial, eu trabalharia na mesma sala, no mesmo ambiente, mas precisava realizar um exame de mudança de função, quando na verdade a norma não está falando disso. Ela está falando que se os riscos da atual função que o trabalhador irá exercer for diferente da que ele exercia anteriormente. Então, para resolver esse problema, a norma trouxe uma coisa muito legal. Na verdade, ela está falando a mesma coisa, mas com uma roupagem um pouco mais inteligente. Ela, na verdade, corrigiu esse problema. Você agora não precisa mais do item 7.4 complementado por esse outro, que muitos profissionais não entendiam, não liam, não procuravam entender e cometiam erros básicos, tá? Então a nova versão, o que ela trouxe para a gente aqui? Ela diz no seu item 7.5.10 que o exame de mudança de risco ocupacional deve obrigatoriamente ser realizado antes da mudança, adequando-se ao controle médico dos novos riscos. Olha que coisa interessante. Parece muito simples, mas o nome do exame de mudança de função não é mais mudança de função. Agora é exame de mudança de risco ocupacional. Agora sim a nomenclatura está correta. Não é mais mudança de função, é mudança de risco ocupacional. Então, se eu mudar a minha exposição aos riscos, então eu preciso fazer um novo exame. Se não mudou o risco, não muda o exame. Ok, pessoal? Vamos aqui para o último item dessa malha. O item 7.5.12 também é de muita relevância. Olha o que ele diz. Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atendam a RDC Anvisa. Disso todo mundo já sabe. Mas o interessante é isso aqui. Ele diz, e são obrigatórios quando? Exames complementares são obrigatórios quando? Quando o levantamento preliminar do PGR indicar necessidade de medidas de prevenção imediata. Observe que a nova versão do PCMSO NR7, ela já veio sincronizada, ela já veio em sintonia
com o PGR lá da NR1. Então observe que os exames complementares eles serão definidos, determinados pelo médico coordenador do PCMSO, considerando o levantamento preliminar de riscos, né, os perigos e riscos identificados lá no PGR. Então o médico do trabalho, utilizando-se do programa de gerenciamento de riscos, ele irá determinar os exames complementares. Olha que coisa bacana, fica alinhado, a coisa fica sintonizada. E no item B ele diz, quando houver exposições acima dos níveis de ação determinados na NR9, ou se a classificação de riscos do PGR indicar. Ou seja, observe que as exposições, os níveis de ações estão já alinhados com a nova norma regulamentadora NR9 que eu falei no vídeo anterior. Então olha que bacana, pessoal, a NR7 ela já está linkando ao PGR na NR1 e ela já está citando os limites de tolerância dos anexos que estão lá na NR9, ou seja, 3 normas interligadas, sintonizadas. Isso para os profissionais de saúde e segurança é um ganho muito significativo. Ok, pessoal? Vamos para a próxima malha porque a gente precisa finalizar. O item 7.4.4.3 eu trouxe aqui uma pequena mudança que achei muito interessante. Observe que na versão anterior do ASO, a norma dizia quais eram os itens, os requisitos mínimos que deviam conter no atestado de saúde ocupacional, o ASO. Então ela pedia o nome completo e pedia aqui o número de registro de identidade. É comum o trabalhador, quando a empresa encaminha, direciona ele até a clínica de medicina do trabalho, é comum que ela mande ele portar um documento de identidade e no atestado de saúde ocupacional sai o nome dele, a função dele e sai o número de sua identidade. Mas a nova versão, olha o que ela trouxe para a gente aqui, ó. Item 7.5.19.1. O ASO deve conter no mínimo, isso não falava na versão anterior, razão social e CNPJ, certo? O nome completo do empregado e o número do CPF. Aurélio, por que você colocou esse item? Isso é muito importante, é muito interessante. O que significa isso? Que as clínicas de medicina do trabalho precisarão adequar os seus atestados. Elas precisarão incluir o campo do CNPJ, embora algumas já tenham, né? Outras não. Na prática, o que costumamos ver é apenas o nome da razão social, mas agora ela vai ter o nome da razão social, precisa ter o CNPJ descrito e não mais o RG, a identidade, mas sim agora o CPF. Então é isso que a nova versão está trazendo para nós. Então, clínicas de saúde e segurança, médico do trabalho, fique atento porque esses pequenos detalhes vocês precisarão ajustar nos seus respectivos ASOs. E por último, desta malha, o item 7.6.1.3 diz que podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico desde que atendido às exigências do Conselho de Medicina. Isso já virou uma realidade. A norma regulamentadora NR1 já deixou muito claro isso. Existem notas técnicas emitidas pelo Ministério da Economia já autorizando, já deixando claro que os programas de saúde e segurança, de um modo geral, já se tornou uma realidade trabalhar com eles na versão digital. Então os prontuários médicos eles também podem ser utilizados na versão em meio eletrônico, desde que atendam às exigências do Conselho. Ok, pessoal? Então vamos embora. Outra coisa que eu não podia deixar de falar, no item 7.4.6, vamos ler comigo. O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. Essa é bem interessante, simples, mas mudou e a Agla Assessoria, o Aurélio, não pode deixar de falar. O relatório anual do PCMSO deixou de existir.
Calma, pessoal, não se desespere. Não é que ele deixou de existir, é que na verdade ele mudou de nome. Ele não se chamará mais relatório anual. Vocês lembram lá todo mundo falando, quando o auditor fiscal chega na tua empresa, ele diz: me dá o relatório anual do PCMSO, né? Agora ele vai falar para você assim: me apresente o relatório analítico do PCMSO. E lá no relatório, lá no item 7.6.2, ele diz quais informações ele quer no relatório analítico. Então, a partir da nova versão, você, quando fechar o período de vigência dos 12 meses do seu programa, você não irá mais emitir relatório anual, mas relatório analítico, que é quase a mesma coisa. Vamos em frente. Item 7.7.1 aqui, pessoal. As MEI, ME e EPP, microempreendedor individual, microempresa e empresas de pequeno porte, estão desobrigadas de elaborar o PCMSO de acordo com o subitem 1.6.1 da NR1. Quando surgiu essa história, quando surgiu essa conversa, de repente ficou todo mundo falando: as empresas de grau de risco 1 e 2 não precisam mais elaborar PCMSO, não precisa mais elaborar programa. Foi um Deus nos acuda. Mas o que a norma está dizendo é que é de acordo com o item 1.8.6. Elas não precisam mais elaborar o PCMSO. Mas eu não podia deixar de colocar o item aqui embaixo, né, pessoal? Porque não sei se vocês viram meu vídeo do PPRA, eu falo para vocês olharem as entrelinhas, lembra? Então no item 1.8.6 da NR1, fala o seguinte, que os MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, essa forma digital, esperamos nós e acreditamos, né, que o órgão, né, fiscalizador, que o Estado, o governo, irá fornecer subsídios, uma espécie de plataforma digital, onde as empresas elas poderão inserir ali os seus riscos ou declarar os seus riscos ou declarar que não estão expostas a riscos dentro dessa plataforma, que nós esperamos ansiosos para ver como ela irá operar. Mas ela diz o seguinte: observe isso aqui, não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaborar o PCMSO. Então, para que fique claro, quem está dispensado de elaborar o PCMSO de acordo com a NR7 e linkada com a NR1? As empresas que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Todos vocês já sabem quais são os agentes físicos: calor, ruído, vibração, umidade, por aí vai. Então, se você não tem isso no seu processo, provavelmente, se você for de grau de risco 1 e 2, observe que ele fala o seguinte: grau de risco 1 e 2 e que não identificarem riscos. Não é ou, é e que não identificarem riscos, tá? E dos riscos químicos, se você não tem nenhuma exposição a agentes químicos dentro da sua atividade e é de grau de risco 1 e 2, você não precisa elaborar PCMSO. Riscos biológicos, micro-organismos, fungos, protozoários, parasitas. Se você não tem exposição dentro das suas atividades a riscos biológicos, e os riscos relacionados a fatores ergonômicos, que cá para nós, pessoal, particularmente eu não acredito que existam atividades, por mais simples que elas sejam, dificilmente você irá encontrar uma atividade que você não tem exposição a riscos ergonômicos. Uma atividade administrativa da mais básica possível, se você fizer uma análise ergonômica do trabalho de acordo com o NR17, provavelmente você irá encontrar fatores relacionados à ergonomia, que é o que a norma está dizendo aqui. Então eu, Aurélio, engenheiro de segurança, acredito que dificilmente
se encontra uma atividade que não está exposta a nenhum tipo de risco. Mas isso é uma polêmica, tá? Isso ainda passará por diversos debates. Eu, na minha humilde opinião, penso dessa forma, mas respeito os que pensam diferente. Então, vamos em frente. Pessoal, hoje nós iremos ficar por aqui. Acho que já me estendi demais nesse vídeo, tá? Mas eu não poderia deixar de detalhar cada item para você. Esse vídeo vai ficar gravado, então se você tiver dúvidas, você pode voltar, parar ele, pausar, anotar, abre tua NR, pesquisa, se informa. E para finalizar, eu queria que você nos ajudasse. Então eu queria te pedir que se inscrevesse no nosso canal do YouTube. Nos ajuda lá se inscrevendo, ativa o sininho, porque semanalmente, todas as semanas, essa semana vai ser bem mais corrida porque nós iremos postar mais de um vídeo, mas semanalmente estaremos postando novos conteúdos, sempre relacionados à segurança do trabalho. Então você fica por dentro de tudo em primeira mão. Na hora que o vídeo for lançado, o YouTube te avisa no teu e-mail. Então não deixe de acionar o sininho, ativa lá o teu sininho, dá um joinha, nos ajuda no joinha, porque o joinha ele dá relevância ao YouTube. Então nos ajuda clicando com o joinha. Se você não gostou também, dá um dislike, fala por que você não gostou, que eu irei tentar melhorar nos próximos vídeos. Deixa teu comentário também é bastante importante. Eu queria inclusive pedir para você que você comentasse o que você queria que nós falássemos no próximo vídeo. Eu tenho aqui uma série de vídeos que serão disparadas nas próximas semanas, mas se porventura houver uma dúvida sua e se você está precisando tratar de algum assunto específico, comenta aqui embaixo que nós iremos respondê-lo e até, se necessário for, elaborar um vídeo que possa esclarecer todas as suas dúvidas, tá? E te peço, claro, se puder compartilhar, compartilha com mais profissionais, com mais amigos. Espero ter ajudado. Acredito que podemos fazer grandes negócios. Um abraço a todos e Deus abençoe.